Nesse episódio, a gente vai te dar dicas práticas de como impulsionar as vendas da sua marca própria no e-commerce. Meu nome é Dom Barros. Eu sou a Carol Viudes. E a gente está no MP, o acelerador marca própria, onde a gente te ensina a criar e escalar a sua marca própria no digital. Quando você tem uma marca própria e você gostaria de impulsionar, acelerar as suas vendas, você precisa pensar em um canal de venda. E o mercado digital, o e-commerce, as estratégias para impulsionar as suas vendas dentro desse canal é um canal de venda. Todo canal de venda, a gente precisa pensar em 3 coisas: na aquisição, na conversão e na retenção. Quando a gente está falando de aquisição, eu estou falando de maneiras que você tenha para levar uma mensagem, para você atrair um cliente, apresentar o seu produto ou o seu serviço. Quando a gente está falando de conversão, de fato, as estratégias que fazem com que o seu público conheça mais o seu produto a fim de tomar uma decisão de compra, que é o famoso CTA, o Call to Action, que a gente coloca aqui nas reações, nas campanhas de publicidade, para fazer com que aquele cliente tome a decisão de comprar. E a retenção, ela ganha o jogo, porque toda vez que a gente tem um novo cliente sendo adquirido pela marca, esse novo cliente ele tem um custo de aquisição, que é o famoso CAC que vocês escutam por aí. Esse custo para trazer o cliente a primeira vez é um custo sempre mais alto. E depois que eu trouxe esse cliente, fiz uma aquisição, uma conversão para esse cliente, aí eu preciso reter, que é o jogo da fidelização. E se você vende para o seu cliente, não vende novamente para o mesmo cliente, está buscando um novo cliente, você tem uma pilha de dinheiro, você está sentado numa pilha de dinheiro, pedindo ali esmola para um estranho. Então, o jogo é aquisição, conversão e retenção. E nesse episódio, a gente vai trazer algumas dicas também sobre cada uma dessas fases para que você consiga, de fato, escalar o seu e-commerce. Muito bom. Algumas coisas, né, que você pode fazer para impulsionar suas vendas no e-commerce. A gente pode começar pela otimização do seu site, do seu e-commerce. Seu site tem que estar otimizado, tem que ser um site de alta conversão. Ele tem que ser fácil de navegar. Ele tem que ser um site rápido. Os produtos que você vender pelo seu site tem que ter uma descrição clara, né, com uma linguagem persuasiva, bem detalhada, de preferência com boas imagens em alta resolução, de ângulos diferentes, com vídeos, né, são melhores ainda do que as imagens hoje em dia. Então, essa parte de estrutura para você ter um site de conversão é fundamental para você impulsionar as suas vendas. E aí eu gosto de trazer um pouco também para o cenário de aquisição. Imagina só, você precisa que as pessoas conheçam o seu produto, conheçam a sua marca própria. De que maneira que elas vão conhecer? Através de um bom conteúdo. Quando você faz um bom conteúdo, e aí eu vou bugar aqui a sua cabeça porque eu vou trazer alguns pilares, sempre pensa no aspiracional, um conteúdo que gere desejo para a sua audiência. Primeiro, lembra que eu falei audiência. Então, você tem que saber quem é o seu público-alvo, a maneira como você quer conversar com ele e expressar esse conteúdo dessa forma. E aí você tem o conteúdo aspiracional, que é aquele conteúdo de desejo. Você tem as provas sociais. No final do dia, as pessoas realmente elas querem saber se aquele produto é bom, quais os benefícios, quem usa ele, o resultado que as pessoas tiveram com esse produto. E o educacional. Quanto mais você educa, mais você converte, porque a educação, ela dá informação. E a partir do momento que a pessoa ela tem informação sobre o seu produto, aumenta o poder de decisão dela, inclusive para que ela entenda que o seu produto entrega o resultado que ela espera. E aí, dentro de aquisição, então, você fez um bom conteúdo dentro desses 3 pilares, mesclando esses 3 pilares, você precisa pensar na distribuição desse conteúdo. E aí, a gente vai ter conteúdo aqui no AMP, no Acelerador Marca Própria, falando só de distribuição, mas para já deixar uma mensagem para você, quando você pensa em distribuição, é alcance desse conteúdo. E aí, existem estratégias de marketing de influência, existem estratégias de tráfego, para que você consiga que este conteúdo alcance mais e mais pessoas. Então, o primeiro passo é aquisição, depois a gente está falando de conversão. Aí o Dom trouxe muito bem que você precisa ter um e-commerce que ele esteja otimizado para que
O cliente chegou lá na sua página, no seu site, ele vai ser convencido. Então, você tem ali uma carta de vendas, você tem imagens muito bem feitas. Aquele cliente vai ser convencido de tomar uma decisão, que é o ato de compra. Agora, Carol, Dom, como é que eu faço, então, para que mais pessoas conheçam, né? Imagina que você está ali dentro do seu e-commerce, você também, né, tem o jogo do marketplace, onde você já tem muitos clientes, mas no e-commerce, você está começando ali. E aí, você tem a vitrine com tudo exposto. Agora, você precisa levar as pessoas para sua loja ali, para o seu shopping, para a tua vitrine. E aí, você utiliza alguns meios de aumentar essa conversão. O marketing de influência é uma boa estratégia, porque ele humaniza, ele consegue passar uma mensagem falada sobre o seu produto, explicando o que ele faz, para que ele serve, para quem ele é, até que a pessoa tome essa decisão de clicar no botão de compra. Uma coisa legal, já para ensinar vocês aqui também, é que às vezes o cliente, ele chegou na sua página, ele quer comprar, e aí tem o famoso abandono de carrinho. Quando a gente tem esse abandono de carrinho e você tem um atendimento automatizado, aquele cliente recebe uma mensagem, um WhatsApp, um SMS de por que ele abandonou aquele carrinho, imediatamente a chance dele converter é muito alta. E se você tiver uma pessoa ali que é o atendimento humanizado para fazer essa experiência no atendimento de compra, aquele cliente que desistiu da compra às vezes porque ele tem uma dúvida e você vai lá e capta de novo esse cliente, conversa com ele, é mais de 70% de chance de conversão. Então, além de ter um bom e-commerce, além de ter uma página ali com imagens atrativas, uma carta de venda explicativa do seu produto, com prova social, influenciadores falando da sua marca, um bom tráfego funcionando para gerar a conversão, você também tem esse trabalho de conseguir captar de fato aquele cliente e vender para ele se não foi suficiente aquela página do e-commerce. E em recorrência, para a gente fechar esses 3 pilares, aí eu te deixo uma pergunta. Depois que o seu cliente fez uma primeira compra, quantas vezes você está se comunicando com esse cliente e de que forma? Responde essa pergunta e, em cima dela, entende se você está sendo de fato efetivo ou se você daqui a um tempo não vai ter que gastar de novo para trazer o mesmo cliente para sua base porque você não fez um bom trabalho de pós-venda, uma régua de relacionamento com esse cliente. E aí a gente vê exemplos como, por exemplo, o iFood. Se você tem um iFood aí baixado no seu aplicativo, todo dia ele está te mandando mensagem perto do horário do almoço, perto do horário da janta. Se você esqueceu de fazer sua compra, isso é relacionamento com o cliente. Isso fideliza, traz lembrança de marca, faz a pessoa ter rotina com o seu serviço ou com o seu produto e gera uma fidelização. Então, você desenha uma régua de quantas vezes você pode falar com o seu cliente de maneiras diferentes. E esse jogo não é só dar cupom, galera, não é só desconto e é só brinde. É fazer com que o seu cliente ele crie rotina para lembrar da sua marca, lembrar do seu produto, entender como usa e se tornar realmente ali um amante, um apaixonado pela marca, que é o ouro do digital, quando a gente fala que uma marca consegue se tornar uma love brand. Esse foi um guia prático com dicas para você conseguir impulsionar, acelerar as vendas do seu e-commerce com o AMP, o acelerador Marca Própria.